dia a todos. Havendo o quórum, declaro aberta a presente sessão, Tribunal Pleno Jurisdicional. Cumprimento os eminentes pares. Eu faço na pessoa da nossa decana, desembargadora evangelista, cumprimento do outro procurador de justiça, doutor Sâmio, cumprimento os advogados presentes, agora o advogado, então, Arquivaldo Castelo, presente também. Cumprimento o nosso presidente da Associação dos Magistrados, doutor Daniel, enquanto também nesta sessão virtual, e os servidores da casa eu faço a pessoa da nossa diretora judiciária, Denise Rosoni. Justifico a ausência do senhor presidente, Djalma, em razão de licença médica, também justifico a ausência do desembargador Elcio Mendes, em razão de licença prêmio. Dou por aprovada a ata da sessão realizada no dia 16 de setembro de 2020, não havendo nenhuma objeção quanto ao seu teor. Já registro que está retirado de pauta o item 3, da relatoria do desembargador Luiz Camolês. E, havendo pedido de sustentação oral, seguindo a ordem de inscrição, chama a julgamento o item 5, de embargos infringentes, nulidade, processo número 267-62, 2014, da relatoria do desembargador Luiz Camolês, revisão do desembargadora Eva Evangelista, embargante Paulo César Ferreira de Araújo, advogado Lucas Viana Santos, embargado no Ministério Público do Estado do Acre, procurador de Justiça Álvaro Luiz Araújo Pereira. E, no caso, haverá sustentação oral do advogado Lucas Viana Santos. Eu passo, então... Senhor presidente, me permite, pela ordem? Pois não, desembargador. Eu queria só comunicar, já o fiz pessoalmente para Vossa Excelência, mas comunicar à Corte, senhor procurador, que eu terei que me ausentar durante a sessão, que eu tenho exames marcados para as 10 horas, e então eu terei que me ausentar um pouco antes, tá? Queria pedir a compreensão de todos. Perfeito. Muito bem, então, passo a palavra, então, ao senhor relator, embargador. Eu quero entrar no processo agora. O site, não foi aberto o site. Eminente desembargador Laudivon, presidente da sessão, eminentes pares, ilustres advogados que se encontram, presidente da associação. Eminente desembargador, indagado o advogado, e eu estou com dificuldade também de abrir e acessar o processo. Se ele pode dispensar o relatório e partir direto à sustentação oral. Bom dia, excelência. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim. Estou ouvindo. Pode falar, doutor. Sim, eu concordo com a dispensa do relatório. Perfeito. Senhor presidente, eu estou sem som, sem vídeo. Eu gostaria de dizer que nessa revisão criminal específica, eu lancei meu impedimento. Eu não sei se já foi designado um outro revisor. Deixa eu conferir aqui. Ouviu, desembargador Laudivon? Ouvi, desembargadora. Vou checar aqui com a Denise. Como é que está a... Desembargador, tendo em vista a informação da desembargadora Eva Evangelista, eu sugiro ao relator a retirada do processo de pauta. Desembargador Camolês? Retiro o processo de pauta, eminente desembargador presidente. Peço excusas ao advogado em razão dessa questão. Perfeito. Então, tendo em vista o registro de impedimento da desembargadora Evangelista, na qualidade de revisora, fica, então, retirado de pauta o item 5, embargos infringentes, nulidade, processo 26762, 2014. E eu peço, então, as escusas ao advogado e faço desse ocorrido. Senhor presidente, eu gostaria de anotar que o meu impedimento, eu verifiquei posteriormente,
ali atuou no processo, um dos meus filhos, do Ministério Público, e daí está lançado em páginas do processo, do qual não estou tendo acesso agora. Certo. Tá bem? Perfeito. Eu lancei um impedimento, inclusive, na votação ontem. Mas deixa-me ver aqui, eu quero só confirmar aqui o número de páginas. Não, já vi. Não consigo. Difícil. Esse foi isso. Presidente, deixe-me verificar, porque eu não quero falar do SAGE de forma nenhuma. Deixe-me ver se é nesse processo que eu lancei o impedimento. Não quero falar, eu estou fazendo minhas pazes, eu quero... este processo mesmo. Eu lancei inclusive, o impedimento. Perfeito. Então, fica confirmada a retirada de pauta do processo do item 5, o item 4 da pauta. Chama, então, prosseguindo, chama julgamento. Esse processo não estava, no outro tinha meu voto. Aliás, o item 5 foi retirado. Chama julgamento o item 4. Tentação oral também. São os autos de petição, 1.002.048,47. Senhora, tem que falar. Aqui, eu quero vídeo, né? Não entra. A relatoria da desembargadora Denise Bonfim, requerente do Ministério Público do Estado do Acre, requerido Kiefer Roberto Cavalcante Lima, advogado Arquiláudio Castro Melo, Hilário Castro Melo Júnior, Marco Vinícius Jardim Rodrigues e Cláudia Albuquerque da Silva. Eu passo, então, a palavra à eminente relatora. Senadora Denise? Só um minutinho. Estou sem som, né? Vou ativar o... Agora desligou. Estava ligado. Presidente, saúde Vossa Excelência, saúde dos eminentes pares, o ilustre procurador, os advogados presentes, nossos servidores. E eu digo que trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Kiefer Roberto Cavalcante Lima, tendo em vista a suposta prática de infrações previstas no artigo 1º, inciso 5 e 13 do Decreto-Lei 201/67. A peça acusatória restou acompanhada. Só fazer o registro do impedimento da advogada Regina Ferrari, neste feito. Então, ela não participará do julgamento. Pois não. Pode prosseguir. Posso continuar? Pode continuar. Pois não. A peça acusatória restou acompanhada de documentos de folha 6 a 160. Após notificado, efetivou-se nos autos a apresentação da defesa prévia com os seguintes argumentos: arguição de incompetência da Justiça Estadual para julgamento do feito, já que as verbas usadas para pagamento dos contratados possuem origem e repasse advindo do Ministério da Saúde, atraindo assim a competência da Justiça Federal. Também arguiu também a inépcia da denúncia, já que a peça acusatória não relata a conduta ilícita do acusado, não apresenta descrição minuciosa dos elementos, possui generalidade de narrativa, não faz prova documental apta a ensejar a acusação e não apresenta base em lastro probatório sólido. E restou, segundo o denunciado, restou sem justa causa a denúncia. Também arguiu cesseamento de defesa, já que a ausência de apontamento claro dos eventuais delitos praticados pelo acusado e de suas condutas individualizadas não permitem que o acusado exerça o contraditório e a ampla defesa plenamente. E arguiu também que o acusado não praticou qualquer conduta tipificada como ilícita ou concorreu para esse fim. A defesa, como já disse, veio acompanhada de documentos de folha 186 a 243, decisão interlocutória proferida, tornando sem efeito a decisão de folhas 244 e 247, e por um equívoco eu recebi a denúncia
o meio monocrático. Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pelo recebimento da denúncia. É o relatório, senhor presidente. Vamos lá. Eu ouço agora. Um instantinho que o Sérgio parou aqui. Eu ouço o doutor Procurador de Justiça. Luciano. Muito bom dia a todos. Me ouvem? Sim. Bom dia a todos. Senhor presidente, Claudivon Nogueira, permita-me cumprimentar Vossa Excelência hoje na presidência do Egrégio Tribunal de Justiça, no seu pleno jurisdicional. Em seu nome, cumprimentar toda a corte, as senhoras desembargadoras, os senhores desembargadores. Permita-me cumprimentar também os advogados aqui presentes, e desta mirada eu enxergo o nome, embora não esteja tendo a imagem, do eminente advogado, hoje advogado, aguerrido advogado, Arquilau Castro Melo, que teve uma extenso currículo, uma extensa folha de serviços prestados ao judiciário acreano. Lembro-me que foi com o então juiz do Tribunal do Júri, Arquilau Castro Melo, que fiz o meu primeiro júri, ainda como estagiário, ainda como estudante do curso de Direito. Cumprimento, portanto, todos os advogados presentes nesta sala de sessões virtual, na pessoa do advogado Arquilau Castro Melo. Cumprimento também os senhores e senhoras servidores do Tribunal de Justiça que auxiliam nessa sessão, e digo a Vossas Excelências que há, como já anunciado pela eminente relatora, um posicionamento firmado nos autos da lavra do eminente procurador Cosmo Souza. Diz Sua Excelência, com relação aos pontos já destacados pela eminente relatora. Ab início, faz-se imperioso analisar a alegação de incompetência deste Tribunal de Justiça do Estado do Acre para processar e julgar a denúncia ofertada. Esta é uma das teses formuladas pelo denunciado, conforme já anunciou a senhora relatora. Diz o doutor Cosmo, no parecer que eu ora ratifico, com efeito, de acordo com o artigo 94 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, a competência originária do Tribunal de Justiça do Acre, dentre outras atribuições, julgar as denúncias nos crimes de responsabilidade, os quais, se cometidos por prefeitos de acordo com o artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 67, estarão sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara de Vereadores. Sob essa perspectiva, diz o doutor Cosmo, conquanto o denunciado tente fazer crer que a fonte de custeio das despesas com a nomeação dos servidores afastaria a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, este é um outro ponto de discussão, para processamento desta ação, pois as verbas proveriam do Ministério da Saúde. O que se discute nos autos é a contratação de servidor público, diz o doutor Cosmo, a qualquer título, mesmo quando o limite legal para despesa com pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal está extrapolado. Dessa maneira, como não há nos autos discussão acerca da origem do recurso ou do seu emprego com finalidade diversa, o que aí sim justificaria o declínio de competência para a Justiça Federal, faz imperiosa a rejeição dessa preliminar e a convalidação da competência originária deste Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente ação penal. No que tange à alegação de inépcia da denúncia e de cerceamento de defesa, outros
outras teses trazidas pelo denunciado, melhor sorte não assiste ao denunciado. Isso porque, ao contrário do que sustenta, a exordial acusatória atendeu de forma satisfatória aos requisitos e às condições do artigo 41 e 43 do Código de Processo Penal. No que diz respeito ao crime previsto no artigo 1º, incisos 5 e 13 do Decreto-Lei 201 de 67, pois narra de forma clara a atuação do acusado na prática delitiva, com a indicação temporal dos fatos. Folha 1. Narração individualizada da conduta do denunciado. Folhas 1 a 4. Indicação de provas documentais. Folhas 6 a 160. E testemunhais. Folhas 5. Com efeito, para a configuração do tipo previsto no inciso 13 do artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 67, basta que o prefeito municipal, diz Sua Excelência, nomeie, admita ou designe servidor contra a expressa disposição da Lei de Responsabilidade Fiscal, não exigindo, para tanto, a presença de dolo específico na conduta do agente, tampouco de descrição pormenorizada das ações praticadas. Assim, conquanto o denunciado aponte a existência de delegações administrativas a fim de melhor atender o interesse público da municipalidade, que também é um argumento aduzido pelo denunciado, diz o parecer, é exclusiva do prefeito municipal a discricionariedade de realizar ou não concurso público, bem como de nomear os servidores públicos aprovados no certame. Outro sim, não pode olvidar que o acusado, ao assumir a função de representante do ente mirim, sabia ou deveria saber da responsabilidade que o aguardava, no sentido de cumprir as metas e objetivos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Logo, não pode, após descumprir os ditames legais no que tange a contratação de servidores, quando já ultrapassada a margem de gastos com pessoal, apontar que delegou a servidores municipais a responsabilidade de realizar o levantamento de cargos vagos e, principalmente, a observância do limite orçamentário. Em verdade, diz ainda o parecer, como apontado na denúncia, não há como considerar o desconhecimento do denunciado quanto ao extrapolamento do limite de gastos com o pessoal. Isso porque o relatório de gestão fiscal, disponível no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, com acesso fácil e público, evidencia que o município de Feijó, Acre, quando da publicação do edital número 3 de 2017, encontrava-se com essa margem de despesa superada. Tanto é verdade que o denunciado, após notificação para comprovar quando da realização do processo seletivo encontrava-se com os gastos com pessoal dentro do limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, ou que as vagas a serem preenchidas correspondiam à reposição de pessoal decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança, limitou-se a informar que a contratação pretendida com o edital número 3 de 2017, sem CIS, se fazia necessária a fim de desenvolver ações que buscam prevenir a ocorrência de situações de risco, segundo o próprio denunciado. Isso está no ofício número 423 de 2017, GAB-PRE-PMF. Assim, ainda na leitura do parecer, em que pese o valor inestimável do labor dos servidores aos interesses dos munícipes, ciente de que o cenário econômico-financeiro do município de Feijó vivenciava no segundo quadrimestre do ano de 2017, era de extrapolamento do limite de gastos com pessoal, não há, diz o parecer,
justificativa que respalde a contratação irregular dos referidos servidores públicos. Em verdade, como categoricamente apontado no relatório de análise técnica do Tribunal de Contas do Estado do Acre, o denunciado, além de não adotar as medidas efetivas para reconduzir as despesas com pessoal ao limite estabelecido no artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal, vem praticando outros atos que acarretam gastos públicos. Dessa maneira, verifica-se de forma indubitável, diz Dr. Cosmo, que o denunciado violou os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal e do Decreto-Lei 201 de 67, agindo com dolo, porque, embora ciente de que os gastos com pessoal estavam acima do mínimo legal e que deveria empregar medidas para reduzi-lo, realizou a nomeação de servidores, ao revés do que determina o artigo 1º, incisos 5 e 13 do Decreto-Lei 201 de 67. Diante do exposto, o Acre requer o recebimento da denúncia oferecida em face de Kiefer Roberto Cavalcante Lima, uma vez que sabemos todos, tanto a lei quanto a doutrina, quanto a jurisprudência, diz que nessa fase vigora o princípio indúbio pro sociedade e que basta, para tanto, que estejam preenchidos os requisitos legais previstos no Código de Processo Penal, já objeto de análise aqui neste parecer. Por fim, oportunamente, diz ainda o parecer que eu estou a reiterar, tendo em vista a juntada de certidões que atestam a não existência de feitos distribuídos em face do denunciado no 2º grau de jurisdição, pugna também o Ministério Público, além do recebimento da denúncia, a juntada das certidões de antecedentes criminais extraídas do website do Tribunal de Justiça. Senhoras e senhores desembargadores, esse é o parecer que consta dos autos, que eu reitero integralmente, sustentando o recebimento da denúncia contra o prefeito municipal, senhor prefeito municipal de Feijó, senhor Kiefer Roberto Cavalcante Lima. É esse parecer que eu reitero. Muito obrigado, doutor Sani. Eu passo, então, a palavra à doutora advogada Gláucia Albuquerque da Silva para sustentação oral, prazo regimental. Excelentíssimo senhor presidente deste Tribunal Pleno Jurisdicional, meu muito bom dia, excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimas senhoras desembargadoras, é com muito respeito que eu compareço diante de vossas excelências e os cumprimento com o meu muito bom dia, estendendo o meu cumprimento ainda com o mesmo respeito ao Procurador de Justiça, aos demais advogados aqui presentes e aos servidores do Judiciário acreano. Eu devo dizer que esta é a minha primeira vez vindo à presença de vossas excelências e fazendo sustentação oral e quisera o destino que fosse para defender uma causa de elevada importância. Então, por isso, eu espero, sinceramente, estar à altura desse momento e fazer por merecer a atenção de todos os senhores aqui presentes. Passando ao processo, a minha sustentação oral de hoje destina-se a rebater respeitosamente os pontos da denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em face do senhor Kiefer Roberto Cavalcante Lima, que é o atual prefeito do município de Feijó. A peça acusatória dá conta que o denunciado teria extrapolado os limites de despesa com o pessoal ao contratar 3 assistentes sociais e uma psicóloga no 4º quadrimestre do ano de 2017 para atender e implementar a Política Nacional de Saúde Básica naquele município. É importante que digamos que essas contratações foram em caráter emergencial e também unicamente visando o interesse público. Gostaria de pontuar aqui
que o único pressuposto da denúncia oferecida em desfavor do denunciado é a condenação à vida na esfera administrativa, ou seja, no âmbito do Tribunal de Contas, no qual a matéria foi apreciada e naquela oportunidade houve a reprovação das contas em razão do ultrapasse ínfimo, que era de 2,02% acima do percentual permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que são 54%. É importante dizer que essa condenação administrativa ela não pode ser tida como o único pressuposto para que haja a denunciação do prefeito Kieffer em âmbito criminal. Nós sabemos que a responsabilização criminal ela tem caráter subjetivo e individual. E é importante falarmos também que a denúncia, ao descrever a conduta do denunciado, não consegue demonstrar que ele agiu de forma dolosa. O Decreto-Lei 2001 do ano de 67, ele não traz crimes de mera conduta, mas crimes que exigem para a configuração o dolo especial, o dolo subjetivo. E a denúncia não logra êxito nesse ponto. O que se faz é uma descrição superficial dos fatos, dizendo que, pelo fato de o prefeito ter efetuado a contratação daqueles 3 profissionais, 3 assistentes sociais e uma psicóloga, isso por si só já o incidiria nos crimes trazidos pelo Decreto-Lei 2001-67. A verdade não é essa. Nós precisamos fazer uma ponderação factual aqui. Aquela época, em 2017, o prefeito Kieffer precisava implementar a política nacional de saúde básica no município de Feijó, que é um município muito carente. É tanto que a própria denúncia reconhece nas folhas 3, no último parágrafo, que o labor daqueles servidores é de grande importância social, é de grande relevância, especialmente dado o contexto e o cenário socioeconômico do município de Feijó. E nós sabemos que a jurisprudência e a doutrina caminha no sentido de que, para os crimes indicados no Decreto-Lei 2001-67, os crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, é necessário que exista clara definição de dolo, que exista a vontade deliberada de lesar o erário público, o que nos autos não há uma mera descrição. E aqui eu peço a licença dos senhores para fazer uma breve leitura do trecho do livro Direito Municipal Brasileiro, do Eli Lopes Meirelles, que é, inclusive, autor do projeto que deu origem ao Decreto-Lei 2001-67, e ele diz que, tratando-se de crime contra a administração municipal, é sempre possível e conveniente perquirir se o agente atuou em prol do interesse público ou para satisfazer interesse pessoal ou de terceiro. Se o procedimento do acusado, embora irregular, for inspirado no interesse público, não é crime a punir. Então, a denúncia em si só, pela leitura meio que superficial, nós já conseguimos ver que ali não há existência de dolo. E o prefeito, tendo efetuado a contratação daqueles 4 profissionais, visando exclusivamente o interesse público por si só, não seja crime de responsabilidade. Nós precisamos fazer uma análise real dos fatos em que ocorreram essas contratações. Eu gostaria também de chamar a atenção para o fato de que é importante analisarmos que, embora tenha havido a irregularidade administrativa, isso por si só deve ser tratado no âmbito administrativo. A esfera criminal, ela é a última rácio. Então, aqui nós devemos tratar condutas altamente reprováveis, as quais as esferas anteriores não conseguem trazer uma censura suficiente para isso. E nós entendemos que a esfera administrativa já cuidou dessa questão, inclusive porque se tratava de mera irregularidade administrativa. Então, doutores, por todos esses pontos, nós entendemos que a denúncia ela não tem justa causa por se tratar de mera irregularidade administrativa.
pelo prefeito Kieffer, à época, ter sido pautado única e exclusivamente no interesse público, e porque, já se passado todo esse tempo, nós precisamos analisar que o percentual de despesas que saíram do orçamento do município giram em torno de 25 mil reais, receita total de despesas extrapoladas naquele ano. Então, é um percentual ínfimo se nós analisarmos todo o contexto. E assim eu encerro a minha fala, requerendo a rejeição da denúncia em face do senhor Kieffer, em razão de todos os pontos aqui já expostos por mim. Agradeço muito a atenção dos senhores e muito obrigada pela atenção. Olá. Obrigado, doutora Glaucia. Eu retorno, então, a palavra à senhora relatora. Pois não, presidente, renova as saudações. Gostaria de parabenizar a eminente advogada Glaucia. Pela sua primeira vez, você foi fantástica, parabéns pela sua sustentação. Senhores, a denúncia é o seguinte, o voto. Vou tratar primeiro, senhores, da arguição de incompetência da Justiça Estadual. A competência criminal da Justiça Federal, senhores, está fixada no artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal. E eu digo que, e eu transcrevi no meu voto, peço vênia para não ler o artigo 109, e eu digo que esse dispositivo enseja que os ilícitos penais perpetrados em face de bens e serviços da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, são de competência da Justiça Federal. A denúncia, senhores, trouxe tipificação penal amoldada no artigo 1º, inciso 5 e 13 do Decreto-Lei 201/67. O artigo 1º diz: são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara de Vereadores. Ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei ou realizá-las de acordo com as normas financeiras pertinentes. O 13, nomear, admitir ou designar servidor contra expressa disposição da lei. Pela simples leitura, senhores, da peça acusatória, verifica-se que os fatos ensejadores da acusação são de que o acusado teria, após concurso público efetivado, contratado temporariamente 4 pessoas aprovadas e, diante disso, ultrapassou o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, o que está se discutindo é a criação do cargo, emprego ou função ou provimento de cargo público ou contratação a qualquer título acima do limite legal para despesa com pessoal, inclusive coordenação de despesa nesse fim. Dito isto, senhores, eu digo que verifica-se que não há nos autos discussão acerca da origem dos recursos ou do emprego em finalidade diversa, mas sim o excesso de despesa de pessoal como um todo. Dito isto, senhores, eu rejeito o argumento pela incompetência e submeto aos pares, presidente, essa preliminar. Perfeito. Consulta a desembargadora Eva, como voto? Senhor presidente, saúdo os óbitos desembargadores, do Procurador de Justiça, o Sami Lopes, deputada causídica, da qual eu visualizo, doutora Glaucia Buquerque, senhora diretora, doutora Denise, saúdo Ângelo, organizador da sala. Senhor presidente, me pareceu também que a discussão não versa quanto à origem dos recursos, das verbas usadas para pagamento dos contratos de origem e repasse. Não me pareceu que seja a discussão versa sobre essa questão. A questão, ela versa fundamentalmente, como bem explanou a eminente desembargadora relatora, sobre, a mim parece que não se trata aqui de incompetência da Justiça Estadual. Eu acompanho a nobre relatora e tenho a mesma compreensão. Meu sentido. A desembargadora Samuel já teve de se ausentar, como anunciado inicialmente. Eu passo, então, a consultar o desembargador Pedro Randes. Eu saúdo Vossa Excelência, saúdo Vossa Excelência, desembargador Claudivon, eminente relatora, senhores desembargadores, desembargadoras do governo.
e ilustre advogada, procurador, já falamos. É uma matéria interessante, né? E já enfrentamos essa questão de verbas, de repasses, de federais, é uma questão bastante firme no tribunal, você vai dar competência federal, mas no caso presente, como dito no conhecimento da Eva, não é essa questão da verba, a questão do negócio jurídico praticado, do ato jurídico, né? A questão da nomeação. Nós estamos tratando a origem do recurso. Então, quanto a essa questão da incompetência, eu também a rejeito, essa preliminar, acompanhando a relatora, é o ato que se está atacando e não o recurso. É assim, sem divergência. Desembargador Roberto Barros. Senhor presidente, eu cumprimento, em seu nome, cumprimento os eminentes colegas e desembargadores e desembargadoras, e também eu, senhor presidente, parabenizo as comissões orais, também, ilustre procurador de justiça, e também da eminente advogada, e também, né, que fez pela primeira vez muito bem, perante esse pleno. Eu acompanho o voto eminente relator no ponto, senhor presidente. Desembargadora Valdirene. Bom dia a todos, cumprimento meus pares em nome do presidente, desembargador Laudivon, cumprimento igualmente o senhor procurador de justiça e a senhora advogada Glaucia Albuquerque. Senhor presidente, estou seguindo a relatoria, afastando a preliminar de incompetência da Justiça Estadual. Desembargador Júnior Alberto. Senhor presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, cumprimento também os eminentes pares, o procurador de justiça, advogada, no ambiente de exposição, da sua sustentação oral. Eu também estou a seguir na mesma linha o voto da relatora com relação a essa questão preliminar. Desembargador Luiz Camulês. Eminente presidente, eminentes pares, ilustre advogada, seja bem-vinda ao Tribunal Virtual dessa forma de sustentação. Parabenizo pela forma como fez. Tá? Também acompanho a eminente desembargadora Denise Bonfim nesta preliminar. Obrigado, senhor presidente. Então, registro, então, a decidir o tribunal em relação à arguição de incompetência da Justiça Estadual para julgamento feito, rejeitando a unanimidade. Retorno a palavra à senhora relatora. Muito obrigada, senhor presidente. A segunda arguição, segundo ponto da arguição de inépcia da denúncia e cerceamento de defesa. Senhores, eu digo que pela simples leitura da peça exordial percebe-se a narrativa dos fatos, que consta nas folhas 1 a 4, com indicação temporal, narração individualizada da conduta do acusado, indicação de provas documentais e testemunhais que alicerçam a denúncia e indica as tipificações legais. Eu digo que vê-se que a denúncia é perfeitamente entendível, que é imputada a conduta, imputado ao acusado, bem como é possível que o mesmo elabore sua tese defensiva como fez. Logo, o texto acusatório não inviabiliza o exercício dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Eu digo que a denúncia sucinta ou resumida não enseja necessariamente sua inépcia. E colaciono aqui alguns julgados do STJ que peço vênia para não lê-los. Eu digo, então, senhores, que a denúncia perfaz a narrativa dos elementos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, e eu não tenho ela como inépta. E trago agora aqui um julgado da nossa Corte de Justiça, um habeas corpus do eminente desembargador Pedro Hansi, nesse sentido, de que não, a denúncia pode ser sucinta, mas ela não é inépta. A terceiro fato, senhores, então, com relação à inépcia do desembargador presidente, eu também consulto os eminentes pares. Desembargadora Evangelista, em relação à arguição de inépcia da denúncia, como vota?
Senhor presidente, na mesma linha de entendimento da eminente relatora, também não reconheço a inépcia da peça acusatória, ela contém a narrativa, está adequada ao artigo 41 do Código de Processo Penal e também não dessumo qualquer cerceamento de defesa. Desembargador Pedro Rangel. Novas saudações e sem divergência quanto a essa preliminar da eminente relatora. A denúncia está dentro dos moldes estabelecidos na legislação pertinente. Desembargador Alberto Barros. Senhor presidente, acompanho o voto da relatora também, quanto à rejeição da preliminar de inépcia da peça do Ministério Público, da peça inicial. Desembargadora Valdirene. Senhor presidente, sigo com a relatora afastando a preliminar de inépcia da denúncia e cerceamento de defesa. Desembargador Gino Alberto. Sigo com a relatora, senhor presidente. Desembargador Luiz Camões. Também com a relatora, eminente presidente. Então, registro, então, a rejeição da arguição de cerceamento de defesa. Retorno a palavra à senhora relatora. Pois não, obrigada, presidente. O terceiro ponto, senhores, da defesa de Sensude é de que o acusado não praticou qualquer conduta tipificada como lícita ou concorreu nesse fim. Eu digo que essa arguição, nesse ponto, confunde-se com o mérito processual, já que é matéria defensiva, de modo que, nesse primeiro momento, eu refuto-a. E finalizo, senhor presidente, senhores membros, ilustre procurador de justiça, eminente advogado, todos os advogados presentes. A competência, então, eu firmo a competência da Justiça Estadual. E retiro a inépcia, porque a denúncia está tipificada no artigo 41, não houve cerceamento de defesa, esse é um processo que vai começar, se for o caso de recebimento da denúncia. E eu digo, senhores, que pelo exposto, que são esses 3 argumentos da defesa, pelo exposto, senhores, eu voto pelo recebimento da denúncia oferecida pelo representante do Ministério Público contra Kiefer Roberto Cavalcante Lima, por não ser o caso de rejeição liminar, nos termos do artigo 395 do CPP, e por entender evidenciadas em princípio a materialidade e a autoria, como já mencionado nessa decisão. Eu adoto o rito sumário, o artigo 394, parágrafo 1º, 2 do CPP. Eu determino, então, a citação do denunciado para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 dias, de acordo com os preceitos do artigo 396 do CPC, e apresentada a defesa escrita, sem a arguição de qualquer matéria preliminar, eu determino a designação de audiência de instrução e julgamento, pedindo as intimações necessárias às testemunhas, tanto das testemunhas do poder público e do denunciado. Antes, a localização do denunciado e das testemunhas declino ao juízo da comarca de Feijó para a instrução processual, defiro os pedidos de folha 5 nos itens D, E e F, com providências a serem cumpridas pela de júri e suas gerências. Senhor presidente, senhores membros, ilustre procurador, eminente advogada, é como voto, senhor presidente. Obrigada. Eu consulto a advogada evangelista com relação à agressão, não praticou qualquer conduta e recebimento da denúncia. Senhor presidente, eu também não vislumbro demonstradas as hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal para rejeição liminar da denúncia. Também penso que a matéria, em princípio, como bem mencionou a eminente relatora, em tese, estão evidenciadas a materialidade, a autoria, e daí porque eu recebo. Meu sentido, senhor. Desembargador Pedro Rangel. Novas saudações, e a questão de fundo é outra questão. O gestor se vê ligado a cumprir certas metas, a planos de gestão, compromissos sociais, institucionais de saúde pública, e fica engessado a questão dos limites orçamentários. Então, ser gestor realmente é um grande desafio, e Feijó é uma cidade que precisa ser muito abençoada. Muitos prefeitos foram caçados, foram capacitados, e tem muitos prefeitos com problemas, apesar da gestão pública, né?
mas, como dito pela senhora relatora, é uma questão muito evidenciada, a questão ainda é preliminar, né? E o prefeito fica nesse engessamento, ou ele adota certas situações, ou ele entra nessa questão da responsabilidade. Mas, por enquanto, sem divergência a relatora e a desembargadora Evangelista, eu peço ver na ilustre advogada, mas eu também recebo denúncia e adoto também todas as providências adotadas pela relatora, que eu também as defiro, como, assim, sem divergência a relatora. Ficamos nesse clima, né, o gestor público com essa situação desse engessamento, esse desafio da gestão, e as cobranças, né, e tudo mais. Mas, por enquanto, eu vou me acompanhar a senhora relatora. Do Roberto Barros. Meus colegas, eu acompanho o voto da eminente relatora com as duas temáticas, né? Não é a hipótese de rejeição eliminado a denúncia. No caso, então, a denúncia reúne, portanto, os requisitos básicos para o seu recebimento. Aí, em matéria de fundo, como disse o desembargador Pedro, ao longo da instrução, a gente vai ter condição de analisar essa temática, né? Eu tenho mandado de segurança da minha relatoria, que é uma parte desse problema, a questão dos gastos pessoal, os limites da lei de responsabilidade fiscal e o seu descumprimento. Portanto, acompanho com excelência o relator. Desembargadora Valdirene. Presidente, vou referendar a manifestação do ilustre desembargador Pedro Ramos. A situação do gestor não é fácil, né? No caso concreto, nós estamos diante do recebimento ou não de uma denúncia, terá suporte suficiente para desenvolver todas as teses que a parte considerar necessárias. Eu estou seguindo a relatora pelo recebimento da denúncia. Desembargador Júnior Alberto. Senhor presidente, eu renovo minhas saudações. A denúncia, ela descreve um fato, né, que possivelmente típico. Não há elementos aí para que se ocorra a rejeição liminar dela, né? E, então, preenchidas os requisitos legais, né, se instaura, então, a investigação para fazer a devida apuração, né, assim que tem que ser feito, né? Sempre que há uma atribuição de fato típico, o normal é que se abra a investigação, né? E aí, durante a investigação, o imputado vai exercer o contraditório, a ampla defesa, e vai poder trazer provas, né, de que desconstituam, né, a acusação para provar a sua defesa, né? Mas, por hora, né, os elementos ali indicam que a necessidade de se instaurar a respectiva ação penal para a devida apuração dos fatos. Então, eu estou nessa linha, estou a acompanhar a eminente relatora, né, o simples recebimento da denúncia não indica que haverá uma condenação, é apenas o recebimento de uma denúncia, né, a admissibilidade de um juiz de acusação, né, para que se investigue, né, e após a investigação, o judiciário haverá de dar a sua decisão, né. Então, por hora, né, estou acompanhando o voto da eminente relatora, porque eu não vejo aí elementos não vejo inébito, não vejo nenhum elemento para que a denúncia ministerial seja rejeitada, senhor presidente. Desembargador Luiz Camões. Senhor presidente, renovando as saudações, a denúncia consta dos requisitos exigidos na lei, também acompanha a eminente relatora, senhor presidente. Proclamo, então, o resultado do julgamento. Decidiu o Tribunal de Justiça, a unanimidade, rejeitar a arguição de incompetência da Justiça Estadual para o julgamento do feito, a arguição de inépcia da denúncia, a arguição de cerceamento de defesa, a arguição de que o acusado não praticou qualquer conduta tipificada como ilícita ou concorreu nesse fim, e a unanimidade recebeu a denúncia contra Kevin Roberto Cavalcante Lima nos termos do voto da relatora das mídias digitais arquivadas. E com isso, não havendo mais nenhum pedido de sustentação oral ou de preferência, passo a chamar os feitos na sequência da pauta publicada.
Chama, então, a julgamento o item 1, mandado de segurança civil 100.716/36/2020, da relatoria desembargador Roberto Barros, impetrante Odirley de Souza Oliveira, advogado Marcos Paulo Pereira Gomes, impetrado secretário de Estado de Educação, Cultura e Esporte do Estado do Acre, procuradora do Estado, Meiarla de Souza Pereira, a manifestação dos autos da Procuradoria de Justiça e eu consulto do procurador. Senhor presidente, há um parecer nos autos lançado pelo procurador Cosmo Souza pela denegação da ordem e eu reitero esse parecer. Verifico. Verifico. E falta apenas o voto da desembargadora. O encaminhamento do relator foi no sentido de denegar a segurança e falta tão somente o voto da desembargadora Denise Bonfim. Desembargador presidente, eu peço desculpas por não ter votado ontem, mas minha internet ficou ruim, mas hoje eu já vi o voto do eminente relator e eu acompanho o eminente relator desembargador Roberto Barros. Proclamo, então, o resultado do julgamento. Decide o tribunal, unanimidade, denegar a segurança nos termos do voto do relator das mídias digitais arquivadas. Chama julgamento item 2, mandado de segurança civil 1.377.52/2020, da relatoria do desembargador Roberto Barros, impetrante município de Cruzeiro do Sul, procurador municipal Jonathan Xavier Donadoni, impetrado conselheiro do Tribunal de Contas, relator do processo 13.703, TCE, advogada Aguimara Cavalcante Souza Oliveira, impetrado presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, advogada Aguimara Cavalcante Souza Oliveira. Há aqui, no caso, manifestação da Procuradoria de Justiça, e eu passo a palavra ao doutor procurador. Senhor presidente, esse mandado de segurança trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar que foi impetrado pelo município de Cruzeiro do Sul, em face de suposto ato ilegal atribuído ao senhor presidente do egrégio Tribunal de Contas do Estado do Acre, o conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, e contra ato do eminente conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, consistente, segundo alega o município de Cruzeiro do Sul, na determinação por meio de decisão cautelar para que o impetrante suspenda a realização de todos os atos administrativos relacionados ao concurso público objeto do edital número 1 de 2019, para provimento de 511 cargos efetivos, até comprovação junto à Corte de Contas da viabilidade orçamentária e financeira do aumento da despesa sob pena de incidência e multa diária e de configuração de crime de desobediência. Narra o impetrante que o senhor conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, relator do processo 137003 do TCE, ao constatar que o ente municipal extrapolou o limite de despesa com pessoal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, firmou o entendimento, no sentido de que a realização de concurso público para contratação de pessoal implicaria aumento de despesa com pessoal sem justa causa plausível para tanto. Ele afirma que a referida decisão põe em risco o acesso à educação, uma vez que 150 dos 511 cargos públicos contemplados no edital refere-se a professores da zona urbana e rural, para assegurar o início do ano letivo deste ano, de 2020. Aduz também que o Tribunal de Contas teria exorbitado na sua competência constitucional, pois entende que o controle externo dos atos do poder público cabe-lhe apenas auxiliar o poder legislativo. Assevera que o Tribunal de Contas, em relação ao chefe do Poder Executivo, somente tem competência para emitir parecer prévio de suas contas. Apesar de não questionar a alegação de que ultrapassou o limite de gastos com o pessoal, o Poder Executivo Municipal defende que o direito à educação está inserido no conceito de mínimo existencial, não estando sujeito a contingenciamento. E, por isso, requeriu a concessão de medida liminar.
Diz aqui o parecer dos autos que o conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, em informações apresentadas, afirma que, no que tange as contas da gestão, o Tribunal de Contas possui competência para julgá-las em definitivo, independentemente da deliberação do Poder Legislativo, nos termos do artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal. Sustenta ainda que a decisão tomada pelo STF em julgamento de recurso de repercussão geral tratou de contas anuais de governo e de gestão, não se relacionando com o presente litígio. Em suas informações, o presidente do Tribunal de Contas também sustenta que o STF reconhece que os tribunais de contas possuem o poder geral de cautela. Enfim, o parecer dos autos manifesta-se pela concessão da segurança vindicada. Com base, inclusive, no processo julgado anteriormente, em que o prefeito municipal está a responder por crime previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, vou pedir vênia ao meu eminentíssimo colega, doutor João Marques Pires, para, em sessão, me posicionar pela denegação da ordem, pela não concessão deste mandado de segurança. É assim, não vejo aqui abuso de autoridade, ato ilegal ou abusivo cometido pela egrégia Corte de Contas, de forma que eu estou a retificar o parecer ministerial e me posicionar pela denegação da ordem. É esse o posicionamento do Ministério Público. Obrigado. Verifico que há encaminhamento do voto do senhor relator pela concessão parcial da segurança. Entretanto, ainda não há votos lançados. Então, retorno a palavra ao senhor relator para eventual manifestação. Renovo os cumprimentos. Eminentes pares, eu destaquei na nossa conversa no módulo de votação que esse meu voto, ele, com devido respeito, ele propõe uma revisão da jurisprudência da Corte sobre o assunto. Por quê? O que é que nós temos aqui nesse processo? O doutor procurador destacou muito bem. É um concurso público no município de Cruzeiro do Sul para 511 pessoas. O Tribunal de Contas, no uso do seu poder de fiscalização, detectou que o município de Cruzeiro do Sul já vinha extrapolando gastos com o pessoal, ou seja, já estava extrapolando esse gasto com o pessoal, e aí eles terceirizaram boa parte do serviço, né? E esse concurso veio então para contratar essa quantidade de pessoas, e a decisão cautelar tomada pelo conselheiro Ronald Polanco foi no sentido de suspender a tramitação do concurso até que o município pudesse prestar informações e o Tribunal de Contas pudesse analisar, então, a justificativa do município. Pois bem, esse processo, então, foi impetrado em mandado de segurança pelo município de Cruzeiro do Sul. Eu concedi a liminar em parte para que o concurso fosse concluído, até porque, no meu entender, no pior dos mundos é o concurso na metade nem conclui, porque aí você, com a conclusão do concurso, você já saberia quem está aprovado, quem não está aprovado, e teria uma melhor solução da situação. Os candidatos preparados para fazer o concurso, por isso que eu deferi a liminar em parte para que o concurso fosse concluído, mas mantive a restrição da contratação. Então, esse é o contexto fático. Eu inicio o voto trazendo o item 1 do voto das competências dos tribunais de contas. Fundo sobre o artigo 31, melhor dizendo, da Constituição Federal, que fala da fiscalização do município, que será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo. Fala especificamente também do controle externo, que será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou do município. Fala da questão da prestação de contas anual. E está tudo isso, então, no artigo
31 da Constituição Federal. O artigo 70 fala das competências dos tribunais de contas, notadamente Tribunal de Contas da União, né? Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e o 71 elenca um rol de competências do Tribunal de Contas da União. A nossa Constituição Estadual reproduziu, né, com a devida adaptação, as normas federais, a norma da Constituição Federal. E no ponto que interessa, o artigo 61 da nossa Constituição, ele repete o artigo 71 da Constituição Federal. E nesse artigo 61, os incisos 1º e 2º dizem respeito à prestação de contas. O inciso 1º diz que compete o controle externo sob a responsabilidade da Assembleia, será exercido pelo Tribunal de Contas ao qual compete. Inciso 1º, apreciar as contas anualmente prestadas pelo governador. Inciso 2º, fiscalizar e julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens, valores públicos da administração. Lá no inciso 8º, diz que compete ao Tribunal de Contas estabelecer prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se constatadas as ilegalidades sanadas. E o inciso 9 fala que compete ao Tribunal de Contas sustar, se não atendida a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Assembleia Legislativa. Então, esses são os dispositivos que interessam ao ponto. Reproduzo também trecho da Lei Orgânica do Município de Cruzeiro do Sul. No item 2, estou a destacar que as decisões dos tribunais de contas são passíveis de controle jurisdicional, né? Portanto, por força do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, eles são passíveis de revisão, inclusive para conter eventuais abusos. Estou trazendo jurisprudência do Supremo no ponto. O item 3, estou discorrendo sobre, trazendo o inteiro teor da decisão do conselheiro Ronald Polamba. No ponto destacado pelo Dr. Sami, doutor procurador, ele diz que a título informativo está na decisão apontada como ato coator. A título informativo constata-se que nos últimos quadrimestres de 2017 e 2018, os índices de gasto com o pessoal estavam na ordem, respectivamente, de 56,89% e 58,56%, conforme tabela. Além do mais, as despesas totais com o pessoal tiveram um aumento de mais de 13% entre o último quadrimestre de 2017 e o último quadrimestre de 2018, que foge a lógica para uma queda de mais de 9% entre o terceiro quadrimestre de 2018 e o segundo quadrimestre de 2019. Aí tem a tabela aqui, onde eles fazem esse comparativo. Aí eles prosseguem dizendo que a DAFO, que é um órgão interno do Tribunal de Contas, informou a Corte, através do processo PCA 135479, e constatou que a Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou gastos da ordem de R$ 1.135.000 no período de janeiro a agosto de 2019 em favor da Fundação de Cultura e Comunicação Valença. No mesmo sentido, em outros processos, eles atestaram que realizou outro gasto, agora da ordem de R$ 8.294.000, no período de dezembro de 2017 a julho de 2019, em favor do Centro Brasileiro para a Conservação da Natureza e Desenvolvimento Sustentável. E aí eles totalizam, portanto, um gasto de R$ 9.429.983, que foram somados aos gastos de pessoal, extrapolam o limite permitido. Então, a temática aqui é que ele terceirizou o gasto de pessoal e queria que essa terceirização fosse excluída do gasto de pessoal. E o Tribunal de Contas entende que tem que ser contabilizado. Portanto, com esses fundamentos, e levando em consideração que o concurso público é para 511 pessoas, já estão extrapolados o gasto de pessoal, ele aqui traz a lei de responsabilidade fiscal, e aí invoca, então, os dispositivos referidos da Constituição do Estado, artigo 61, inciso 8º, o artigo 36 da Lei Complementar Estadual 38 de 99, o artigo 6º, inciso 17 do Regimento Interno do TCE, todos combinados com o artigo 272 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e aí, então, determina a notificação do prefeito, né, para que, então, no prazo de 2 dias úteis, suspender o concurso público. Então, eminentes pares, com devido respeito aqui, eu estou na linha do parecer oral do Dr. Sami, entendendo que não se trata de prestação de contas anual. Não se aplica, portanto, no meu entender, os incisos 1º e 2º
do artigo 68 da Constituição do Estado, e sim os incisos 8º e 9º, já lidos, que tratam da matéria. E aí estou transcrevendo excertos da decisão do eminente conselheiro, onde se refere a esses dispositivos. E, portanto, eu renovo um assunto que é saber se os tribunais de contas têm competência ou não para a concessão de cautelares. Esse tema foi debatido no Supremo Tribunal Federal, no mandato de segurança 24.510, cujo acórdão restou assim emendado: procedimento licitatório, impugnação, competência do TCU, cautelares, contraditório, ausência, instrução. E aí, nesse julgado, o ponto que interessa, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os tribunais de contas têm competência e legitimidade para expedir medidas cautelares para prevenir lesão ao erário e garantir a efetividade de suas decisões. Então, essa foi a decisão proferida pelo Supremo. É um longo debate, é um acórdão longo, que lá no Supremo eles juntam no acórdão, né, todo o debate. Eu estou transcrevendo o voto integral do ministro Celso de Mello, que me parece que sintetiza bem o que a Corte decidiu, no sentido de que a Constituição confere poderes explícitos, né, e poderes implícitos. Então, diz que quando a Corte tem o poder de determinar, conceder prazo para a adoção de medidas e, se não cumprido, de sustar os atos, estaria, então, dentro dos poderes implícitos dessas duas competências explícitas, a competência cautelar dos membros do Tribunal de Contas. E aí é um voto longo do ministro Celso de Mello. Já caminhando para o fim do voto, eu destaco, eminentes pares, que, portanto, que no meu entender, portanto, revisando a jurisprudência da Corte, esse caso aqui não se insere no recurso extraordinário 848-826, com repercussão geral, em que o Supremo decidiu que não compete aos tribunais de contas, né, a questão do julgamento definitivo das contas dos prefeitos municipais, né? Por quê? Porque aqui se tratava, no meu entender, esse julgado do Supremo, de prestação de contas anual. E esse tema da prestação de contas anual, inclusive, tinha a ver com a questão eleitoral, porque todos sabemos que, dentro das inelegibilidades, tem a questão da rejeição de contas. Esse tema, quando chegou ao Supremo, é porque diversos prefeitos que tiveram contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, porém validadas pelas câmaras municipais, né, essa temática foi ao Supremo. E aí o Supremo diz que essa competência final, né, é das câmaras municipais. Portanto, a decisão dos tribunais de contas rejeitando as contas neste ponto, né, não poderiam prevalecer frente à decisão final dos órgãos políticos, no caso aqui, as câmaras municipais. Então, essa foi a temática que o Supremo adotou neste caso. Então, eu creio que talvez a Corte pudesse revisar, a nossa, no caso, a sua jurisprudência, no sentido de não aplicar esse precedente para essas situações em que não estamos diante de prestação de contas anual, mas sim do uso dos incisos 8º e 9º da Constituição Estadual e os respectivos da Constituição Federal, no sentido de determinar a suspensão de determinados atos administrativos por violação à norma legal. Então, o encaminhamento de voto, então, é nesse sentido, portanto, de manter a decisão liminar, de conceder parcialmente a ordem, para que fique, então, concluído o concurso, como de fato já o está, mas que fique suspensa a contratação das pessoas. E aí, para finalizar, a fala do procurador bem revela a situação. O que nós temos aqui é mais um dos casos em que o poder público municipal, né, o prefeito municipal,
está com os gastos de pessoal estourados, né? O Tribunal de Contas notifica eles para que não façam novos gastos, não raras vezes eles fazem novos gastos, e aí depois resta o quê? A esfera penal. É isso que acabamos de fazer com o caso da desembargadora Denise e o prefeito municipal foi denunciado porque extrapolou ou manteve a extrapolação dos gastos de pessoal. E só faria agora um último destaque, eminentes colegas, que naqueles casos que nós julgamos, nosso tribunal naquela época recebeu um volume grande de mandados de segurança, mas nós tínhamos duas linhas ali, de certa forma. Nós tínhamos os concursos públicos estaduais, que tinham sido aprovados por leis estaduais, e aí tem uma temática ali mais árida ainda, que é saber, pode o Tribunal de Contas fazer controle de constitucionalidade de uma lei aprovada pela Assembleia, um órgão do qual ele é auxiliar? Então, aqueles casos dos mandados de segurança do Estado do Acre, Poder Executivo Estadual, ainda tem essa segunda temática, que é uma temática bem difícil. Agora, nós temos precedentes de outros casos, né? Igualzinho a esse, né? Concurso feito por municípios, né? No qual, inclusive, votei acompanhando o voto dos eminentes colegas, e eu acho que todas as decisões foram unânimes nesse sentido. Então, pedindo vem a eventual posição contrária, eu estou encaminhando o voto pela concessão parcial. É como voto, senhor presidente. Desembargadora Evangelista, por voto. Senhor presidente, eu tenho o mesmo entendimento lançado pelo eminente desembargador Roberto Barra, relator deste processo. Vejo que há uma superação em respeito ao precedente do tribunal, porque aqui a matéria, inclusive, é diversa, não se trata de prestação de contas, mas de concurso público por extrapolação de gastos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, eu também caminho no sentido do reconhecimento da competência do Tribunal de Contas do Estado, em se tratando em fase cautelar, expressamente, dessa competência cautelar do Tribunal de Contas do Estado, e voto no mesmo sentido, pela posição parcial da segurança, nos moldes delineados pelo eminente relator. Desembargador Pedro Ranzi, como voto. Então, ele não tem limite, ou ele não tem concurso, precisa de pessoal e parte para os terceirizados. E quer que o terceirizado fique fora da cota dessa questão. Então, esse também é outro dilema do gestor, né? E lá, principalmente, a questão da limpeza pública, essa manutenção de empresa, a gente tem que ter conhecimento disso. Eu acho que julgamos algumas coisas sobre isso também, esse assunto também. Então, é um dilema do gestor, novamente, né? Mas aqui realmente é outra situação, né? Primeiro, a questão da competência do Tribunal de Contas, eu não divirjo nem nada, e são reflexões, né? Na verdade, o caminho seria até para, como falou o senhor governador, da denegação, mas a questão é que o concurso tem andamento, nós também temos que ter a suspensão. Então, esse encaminhamento, senhor relator, né, essa cautela, né? Porque a expectativa dos que participou suspender o concurso seria, né? E até que os orçamentos se adequam à situação dentro dos limites, né, orçamentários e os limites constitucionais e limites todos que nós temos esse controle. Então, eu parabenizo o relator pelo voto, pelas reflexões e pelo estudo, né, do caso concreto, que nos leva sempre a reflexões importantes e rever posições até nós mesmos. Então, parabenizo o desembargador Roberto, eu não tenho divergência quanto a isso, então essa concessão parcial é adequada e também não suspende o concurso, né, e manter sua validade. Então, eu acho que é importante sim. E o que o gestor precisa, nós temos diversas situações, é ser assistido de técnicos e o Tribunal de Contas, eu disse até numa conversa com o Conselheiro do Tribunal de Contas, doutor Polanco, me permite, que o Tribunal de Contas orientasse primeiro
assistisse, não só cobrar, mas também orientar o gestor público, né, sobre essas limitações, muitas vezes não tem condições. Então, acho que o Tribunal de Contas, com seus técnicos, com suas competências, também orientar, não dizer o que tem que fazer, mas orientar e fazer cursos e apresentar situações para que o gestor não caia, né, em situações desagradáveis, vamos dizer assim, incorra em falhas, né, em erros, muitas vezes com a boa vontade. Mas sabe a decisão, o encaminhamento do vosso relator que eu acompanho. Muito obrigado. Desembargadora Denise Bonfim. Desembargador presidente, renovo as saudações a Vossa Excelência, a todos os colegas do Ministério Público. Eu acompanho integralmente o eminente relator e parabenizo o desembargador Roberto pelo seu brilhante voto e pela compreensão que chegou. Acompanho integralmente Vossa Excelência. Muito obrigada. Desembargadora Valdirene Cordeiro. O presidente renova as saudações ao meu colegiado maior, também cumprimento que são voto. Faço um destaque, senhor presidente, que realmente estamos a praticar aquele verdadeiro alteração da nossa jurisprudência com o voto acompanhado por todos, né? Estamos fazendo tal opercura, né? Melhorando a nossa jurisprudência. Apresento também meus cumprimentos pela sensibilidade do relator frente à situação dos concursandos, né? E também do próprio gestor. Penso que é a melhor medida, porque parar por completo o concurso, o prejuízo seria significativo para aqueles que, de alguma forma, se submeteram a todas as regras do concurso, né? Porque se você deflagra um certame, imagina-se que está tudo dentro do que é previsto para a sua conclusão. Acompanhe-se na íntegra o voto do relator e também, senhor presidente, registro que em algum momento, em conversa com alguns conselheiros, eles dizem da dificuldade de comparecimento dos gestores ou seus técnicos para os cursos de aprimoramento, de capacitação e de orientação no que toca a uma gestão. Eles têm uma escola lá e eles anualmente disponibilizam cursos, né? Realmente é muito difícil você entrar numa gestão desapegada das regras por conta do que é disponibilizado pelo seu órgão fiscalizante, né? Essa é a situação, infelizmente, que temos no Brasil e no Acre não seria diferente. A dificuldade do gestor, notadamente o gestor municipal, em seguir na linha da nova e boa administração pública. A dificuldade enfrentada pelo gestor são deveras demasiadas. Senhor presidente, parabenizo mais uma vez o seu relator e voto mesmo pela parcial concessão do MS. Desembargadora Regina Ferrari. Cumprimento o nobre presidente em exercício, desembargador Laudivon Nogueira, senhores desembargadores, senhor procurador de justiça, senhores advogados, senhores servidores. A preleção do voto me parece que está bastante bem exposta, bem argumentada, porém, dada a minha dificuldade de acessar o SAGE, e também até o dia que eu verifiquei o voto não estava disponível, eu não tive condições ontem por conta das questões da internet também. Então, eu vou pedir ao nobre relator para pedir vista do feito, prometendo trazer na próxima quarta-feira. Desembargador Júnior Alberto. Eu vou guardar o voto verde, senhor presidente. O Luiz Camolés. Senhor presidente, atento à leitura do voto do eminente desembargador Roberto, e vendo a última parte, o item 7, que é o dispositivo, ele resume muito bem ali todo o apanhado do voto, né? Em que pese a manifestação da desembargadora Regina e do desembargador Júnior Alberto, que me antecedem, né? E eu posso até rever depois com a sustentação que eles trouxerem, mas eu acompanho o relator.
proclamo, então, o resultado do julgamento. Após o senhor relator votar pela concessão parcial da segurança, o que foi acompanhado pelos desembargadores Evelyn Evangelista, Pedro Ranzi, Denise Bonfim, Valdirene, pediu vista, e Luiz Camolês, pediu vista a desembargadora Regina Ferraz. Reservamos que a votar após o voto misto, Bom, e com isso está esgotada a nossa pauta do pleno jurisdicional, não havendo mais nenhum outro feito, né? Eu faculto a palavra a quem dela quiser fazer uso. Não havendo interesse, já registro que logo após teremos a nossa sessão do pleno administrativo, dentro de 5 minutos, após o término da nossa sessão do pleno jurisdicional. E, então, eu declaro encerrada esta sessão, desejando um excelente dia de trabalho ao doutor Sam, que se encontra neste pleno jurisdicional. E, com isso, aguardo os eminentes pares na sessão do pleno jurisdicional de 5 minutos. Está encerrada a sessão. Bom dia a todos, senhor presidente, agradeço e desejo a todos também uma boa semana, um bom dia de trabalho. Peço autorização para me ausentar. Grande abraço a todos. Bom dia, doutor Sam. Tudo de bom, forte abraço. Encerrando a gravação, presidente do jurisdicional.